Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos tratar a questão de ponteiros da linguagem C++ e das referências da linguagem Java. Nós vamos cuidar de comparar esses recursos, mas o nosso foco é você perceber como você aloca dinamicamente objetos nas duas linguagens. E por que você deve alocar dinamicamente? Porque é muito complicado em C++ você fazer o polimorfismo com alocação estática. E, no Java, é simplesmente impossível fazer alocação estática. Então, você deve pensar seriamente em sempre alocar dinamicamente. E nós vamos ver as diferenças de mecanismo entre C++ e Java. Eu sou o professor André de Angelis, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. Em primeiro lugar, vamos definir ponteiro. Ponteiro é um endereço de memória, ou, se você preferir, uma variável que aponta um endereço de memória. Então, nesta variável, eu guardo um endereço. E neste endereço, pode-se guardar qualquer coisa. Por exemplo, um ponteiro para um int é um endereço de memória onde está armazenado um int. Um ponteiro para um objeto é o endereço de memória onde este objeto está armazenado. Nós usamos fortemente ponteiros na linguagem C, na linguagem C++ e em várias outras, por exemplo, Pascal. Muito bem. No Java, nós não temos ponteiros. É impossível fazer uma linguagem sem ponteiros, mas no Java isso fica escondido. O próprio compilador, a própria JVM, cuida dos endereços de memória. Ela não deixa você ter acesso aos endereços. Então, no Java, o que você tem, de fato, é uma referência. Você não tem acesso ao endereço da memória. Você tem acesso a um número que, para o Java, tem o significado, ele traduz aquele número para um endereço de memória. Isso permite que a JVM seja mais flexível, que ela tenha o trabalho de garbage collection, ela pode realocar os seus objetos na memória sem que você se preocupe com isso, porque afinal ela não está mudando nenhum ponteiro seu, então isso funciona muito bem. Por outro lado, você perde um pouco o controle que você tem no C++, no C, em que você endereça uma posição de memória, em que você sabe exatamente aonde você colocou o seu objeto e, portanto, pode inclusive endereçar facilmente pedaços do hardware, endereços de buffer, de placa de vídeo, de placa de rede e assim por diante. Você no C++ diz exatamente quando aquela memória deve ser desalocada e o compilador vai fazer isso para você. No Java, você diz que não precisa mais do objeto e o garbage collection, quando achar que deve, faz a desalocação daquela memória. Então são dois mecanismos diferentes. No C e C++, ponteiros, autocontrole sobre a alocação, pouca flexibilidade e a necessidade de desalocação. Você é o responsável por desalocar a memória. No Java, referências, baixo controle no baixo nível da memória, o Java é que manipula tudo e não há necessidade de desalocação, porque o Java vai cuidar disso na hora que ele quiser. Muito bem, vamos agora a alguns slides concordam em C++ e Java. Eu vou levar mais ou menos em paralelo, porque os mecanismos são bastante semelhantes. Então nós começamos aí no primeiro slide com a mesma classe escrita em C++ e em Java. É certo que elas têm pequenas diferenças, mas basicamente é a mesma classe. A classe inteiro simples, feita unicamente com propósito didático, essa classe guarda um inteiro private valor, tanto numa quanto na outra linguagem. Nós temos aí dois construtores, um construtor padrão que inicializa com 0
este valor e um construtor que recebe o valor inicial. Para o C++, nós temos um destrutor. Tá certo que aqui ele não faz muita coisa, ele só coloca um valor negativo como uma flag aí. E nós temos um get inteiro simples que retorna esse valor que está encapsulado dentro da classe. A versão do Java é basicamente igual, tem os dois construtores, construtor padrão, construtor que recebe o valor, não tem destrutor, pelo simples fato de que em Java não há destrutores, e tem o get inteiro simples também para recuperar o valor. Você vê que no C++, para que o código seja exatamente equivalente, eu usei o método virtual. Vejam nos vídeos anteriores como funciona esse mecanismo. Mas, enfim, exceto pelo destrutor, que não está fazendo grande coisa aqui, esses códigos são exatamente equivalentes. Agora nós vamos olhar o código em C++. Nós temos aí na função main uma alocação de objetos estática. Só para você lembrar como é que é isso. Então, objeto 1 e objeto 2 são variáveis como qualquer outra que você usa. E em cada uma delas tem um objeto. Um deles foi inicializado por padrão, não tem nada além do nome objeto 1, e o outro já recebeu o valor inicial de 50. Em seguida, eu imprimo o valor que está armazenado nesses objetos. Você acompanha ali na saída de tela que nós temos a mensagem alocação estática 0 e 50. Isso é normal, isso você fez com qualquer tipo de variável até hoje. Agora, em seguida, nós temos a alocação dinâmica com ponteiros. Então, ponteiro 1 recebe new inteiro simples. Como não há nada entre os parênteses, o construtor padrão vai inicializar com 0. Inteiro simples ponteiro. Ponteiro 2, new inteiro simples com o valor de 500. Só para lembrar, no C++, a notação de ponteiro é um asterisco. Então, inteiro simples asterisco, a gente lê inteiro simples ponteiro ou ponteiro para o inteiro simples, da forma que você preferir. De toda maneira, ponteiro 1 e ponteiro 2 são endereços onde estão armazenados dois objetos sem nome, um com o valor 0, um valor 500. Esses objetos não têm nome. Eu tenho um ponteiro, esse sim tem nome, ponteiro 1, ponteiro 2, que diz em que posição de memória esses objetos estão. Mas eles em si não têm nome. Daí, em seguida, eu faço a mesma coisa. Imprimo o valor que está armazenado neles. Eu usei as duas sintaxes possíveis no C++. Particularmente, eu gosto mais da primeira. Se você se sentir bem com a segunda, não há problema nenhum. Mas não misture. Use só um. Escolha a sua preferência e siga com ela sempre. Seja consistente no seu código. Então você vê que ponteiro 1, flecha, é o traço e maior que, flecha get inteiro simples, me retorna 0. Entre parênteses, asterisco ponteiro 2, ponto, get inteiro simples, vai retornar o valor 500. E eu tenho uma linha um pouco abaixo que diz cout ponteiro 1. Quando eu dou o cout no ponteiro 1, eu estou imprimindo o endereço de memória onde um objeto sem nome apontado por ponteiro 1 está. Esse objeto nós já sabemos que está guardando um 0, mas ele não tem nome, mas eu tenho o endereço dele, que está guardado em ponteiro 1. E ponteiro 1 tem esse endereço 0xD7A030. Então, esse é o lugar da memória, endereçado na memória, visto pelo hardware, pelo sistema operacional, pelo compilador e tudo mais, onde eu coloquei um objeto inteiro simples, que neste momento guarda 0. Para a gente poder terminar o programa, eu tenho que desalocar a memória. Isso é necessário em C++. Então, delete ponteiro 2, delete ponteiro 1. É uma prática corrente desde o C e segura que você, depois que fez a desalocação com o delete ou delete se preferir, você atribua null a esse ponteiro.
porque se alguma coisa der errado e você tentar usar esse ponteiro com null, você vai ter imediatamente um erro. Pode ser que você tenha dado um delete e esse ponteiro reusado por descuido ainda não manifeste um erro. Então você vai ficar com aqueles problemas de ponteiro perdido por muito tempo. Então, no C++, aloca a memória, desaloca a memória, joga um null no ponteiro. No próximo slide, exatamente a mesma coisa, a mesma funcionalidade no Java. Bom, eu não pude colocar a alocação estática, porque no Java isso não existe. Então, vamos direto para a alocação dinâmica. Nós temos aí, eu acabei usando o nome ponteiro, só para você fazer um paralelo com o código anterior, mas lembre-se, por favor, que no Java você está operando com uma referência. E a gente vai ver logo em seguida a diferença dela. Então, nós colocamos aí nil inteiro simples com 500. Sempre vai ser com nil, sempre você aloca dinamicamente no Java, não há outra escolha. Nós usamos o System Out Println ponteiro 1.get inteiro simples. Não há outras notações no Java, é sempre nome do objeto, ponto, método chamado, não tem operador flecha, não tem qualquer outra coisa. Então, sempre desse jeito. E depois, nós também, da mesma forma, imprimimos o valor de ponteiro 1. Só que você olha na saída de tela, o que saiu é uma coisa bem diferente. Saiu uma mensagem inteiro simples at 2A139A55. Este número 2A139A55 não é um endereço de memória. Ele é um número, um hash code, que o Java usa internamente para localizar qual é o endereço efetivo em que esse objeto está. Nós não temos acesso ao endereço de memória. Então, por favor, não vai achar que esse número aqui é um endereço físico de memória. Este é uma referência. Isso aqui é um hash code que o Java usa para procurar numa tabela hash, provavelmente, onde é que ele guardou o objeto. Nesta tabela de uso interno da JVM é que está o endereço efetivo. E a gente não consegue olhar esse endereço. Ao contrário do C, que nós imprimimos diretamente o endereço. E você vê aí ao final do código que não tem desalocação, não tem delete em Java. Você simplesmente termina e o Java percebe que ninguém mais pode usar as variáveis ponteiro 1 e ponteiro 2. Não há mais referências a esses objetos que também não tem nome. E, como eles não são mais usados, não são vistos por mais ninguém, quando o Garbage Collection decidir, você vai ter a desalocação dos objetos. No último slide, nós temos uma comparação das saídas de tela. Então você vê que não existe alocação estática no Java para objetos, para tipos nativos sim, mas nós temos aí alocação dinâmica e alocação dinâmica nas duas linguagens, o 0 e o 500 como exemplo, e destacado em vermelho ao lado esquerdo, um endereço físico de memória 0xD7A030 e uma referência, no caso do Java, inteiro simples at 2A139A55. Só por curiosidade, eu rodei várias vezes em seguida cada um dos programas. Então você vê aí no slide 3 resultados da impressão da última linha. Ou seja, eu rodei 3 vezes o programa e coloquei no slide a impressão da última linha. Em C++, em 3 execuções seguidas, o meu objeto foi colocado em 3 posições completamente distintas de memória. Na verdade, eu rodei várias vezes, 8 ou 10 vezes, e nessas 8 ou 10 vezes, nenhuma vez coincidiu de ser colocado na mesma posição de memória. No exemplo seguinte, também fiz a mesma coisa. Rodei 8, 10, 12 vezes em Java, o mesmo exemplo.
E por coincidência, em todas as vezes, aqui eu coloquei as 3 primeiras, sempre obtive a mesma referência. Então você vê que o Java faz os cálculos dele. Dificilmente os objetos ficaram no Java na mesma posição de memória, mas para a referência dele, ele calculou o mesmo hashcode e deixou disponível aí para a gente usar a referência para o endereço que ele ocultou. Nesse vídeo, nós comparamos a referência do Java e o ponteiro do C++. Nós vimos as diferenças entre eles. Agora você já sabe como alocar dinamicamente objetos. E você já sabe também que é preferível alocar dinamicamente sempre os objetos, porque você vai ter muito mais facilidade de polimorfismo. Esta opção é do C++. Então, em C++, eu prefiro alocar dinamicamente sempre. Em Java, não há opção. Sempre será uma alocação dinâmica. E nós vimos as diferenças de controle entre o C++ e o Java. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto bem explicada. Eu sou o professor André de Angeles, espero você no próximo vídeo.